ele não precisa ser usado. Quer perguntar alguma coisa ainda? Não. Mantendo ainda o tema do culto, o senhor falou um pouco ontem sobre adoração. E o senhor escreveu um texto no blog do senhor sobre conselhos a um jovem pastor sobre o grupo de louvor da igreja. E alguns conceitos, a gente postou até esse texto no Cantinho das Escrituras, e está dando uma certa polêmica por lá ainda. A gente está tendo algum trabalho para responder alguns comentários. E o senhor poderia tentar reproduzir, às vezes falando em se expressa até melhor com relação às coisas, reproduzir um pouco de conselhos para jovens pastores que estão em igrejas, que o grupo de louvor tem dado algum trabalho, em algum sentido? Essa é uma área bastante complicada, porque com o surgimento do movimento litúrgico na década de 60, foi quando surge a música gospel, e a ideia de que o louvor é a parte mais importante do culto. Isso estava associado com o surgimento dos movimentos focados na chamada confissão positiva, o movimento de confissão positiva que surgiu com um pastor batista chamado Essek Kenyon. Ele dizia que aquilo que nós declaramos, aquilo que nós afirmamos, gera realidades no mundo espiritual. E com isso vieram livros do tipo Louvor que Liberta, de um capelão da Marinha chamado Marilyn Carothers, que se tornou muito popular no Brasil. A ideia de que se você louva a Deus, quando você louva a Deus, todos os seus problemas se resolvem. E que o louvor liberta, que o louvor agrada a Deus sempre, e portanto, aos poucos, essa ideia do louvor e do poder do louvor foi ocupando um local central no culto e nas igrejas. E aí surgiram ministérios e às vezes denominações inteiras voltadas para a música gospel, voltados para o ministério de gospel e assim por diante. Nas igrejas tradicionais, que não seguiram totalmente isso aí, todavia houve a infiltração da ideia do chamado grupo de louvor, que seria exatamente um grupo especial que estaria trazendo o louvor a Deus como uma espécie de culto dentro do culto. E às vezes ficava até estranho, né? Eu já estive em muitas igrejas em que você tem o culto normal, as pessoas cantam hinos e de repente agora vamos ter o louvor. Ué, e o hino que foi cantado não era louvor? Então lá vem o grupo de louvor, como se a igreja não tivesse louvado e como se aquilo fosse o único momento em que a igreja louvasse a Deus. Então, de repente, esses grupos de louvores, eles adquiriram uma importância que não está correta, é superdimensionada. E aí, esse pessoal envolvido no grupo de louvor passou a se considerar uma categoria especial, até se chamando de levita, né? Achando que era levita, que era um grupo especial. Em alguns casos, esses grupos entram no culto na hora da apresentação, fazem a parte do louvor e saem da igreja e ficam do lado de fora. Eles nem participam do culto, né? São como uma espécie de estrela ou coisa dessa natureza. Então, eu acredito que isso é um erro teológico, é um erro cultico, é o resultado desse movimento gospel, da confissão positiva. O dirigente de louvor, ele assumiu mais espaço do que deveria ter. Por exemplo, ele dá bronca na igreja, exorta a igreja, repreende a igreja, manda a igreja sentar, manda a igreja levantar, prega, ora, confessa, bota a igreja para confessar. Enfim, acaba sendo um culto inteiro dentro do culto, aquele momento de louvor. Então, pastores, eles têm geralmente duas opções diante de uma situação dessa. Ou eles baixam a cabeça e aceitam, porque geralmente os jovens que compõem o grupo de louvor são filhos dos presbíteros, dos homens mais ricos da igreja que sustentam a igreja. Ou ele vai tentar, então, trazer o grupo de louvor, pelo menos para dentro de um padrão que seja equilibrado. Então, diminuir a participação, dizer para eles que eles não são levitas, dizer para eles que a participação deles é importante, mas o culto pode existir sem eles, dizer que não é show, eles não estão ali para fazer uma apresentação, eles estão ali para ajudar o povo de Deus a cantar. Ele tem que filtrar as músicas, essa é uma cruz para o pastor. Ele tem que olhar a letra das músicas que estão cantadas, e não é todo grupo de louvor que vai deixar o pastor censurar o que eles estão querendo cantar. Então, é uma dificuldade. Então, o conselho que eu dou para o pastor é que ele vá devagar, ele vá com calma, ele seja bíblico, se reúne com o pessoal, explica para o pessoal
faz exposição bíblica com eles, estuda a Escritura, procura levá-los a entender o que é o culto, que o culto é voltado para Deus, que não é show, que não é apresentação, que a letra tem que ser bíblica, e talvez com um trabalho perseverante de discipulado, andar com o grupo de louvor, participar com eles, até dos ensaios, então de repente o pastor pode ganhar o grupo e de fato fazer com que o grupo seja uma bênção para a igreja em vez de ser um momento de consternação.